revelação especial, formação do cânon e confiabilidade bíblica. Teologia sistemática é o tema central dos nossos próximos meses, a gente sabe disso. Isso é uma aula, logo é passível de pergunta, é passível de indagações, dicas de livros e tudo mais que é importante. Semana passada eu lancei um conceito muito simples que aponta aí para uma realidade que eu tenho certeza de que todos já compreenderam. Doutrinas bíblicas agrupadas em temas sistematicamente ordenados, cobrindo tudo que a Bíblia diz sobre aquela doutrina específica. O que a Bíblia diz sobre, está lá ordenado, está lá colocado em títulos, subtítulos, explicações sobre aquilo, uma explicação geral, vários versículos de vários momentos diferentes da narrativa bíblica, e aí você vai ordenando-os. Eu mandei lá para o grupo da igreja também uma ordenação, até do Bavinck, né, que eu fiquei de mandar para a Priscila. Eu acho que eu mandei, Priscila, acho que não, né? Fiquei de mandar para você uma foto. Mandei? Mandei, né? Mandei. Então, teologia sistemática, esse grande conjunto, esse compêndio de doutrinas divididas por assuntos e onde você encontra, obviamente, não tudo sobre a Bíblia, mas muita coisa daquilo que se tem por necessidade de aprender. As sistemáticas variam, tem umas que se apontam mais para aspectos de defesa da fé, que a gente chama de apologética, outras vão mais para definições voltadas, por exemplo, à cristologia, algumas sistemáticas são mais fortes sobre a doutrina de Cristo, mas todas elas têm como objetivo extrair das Escrituras uma compreensão ampla, enorme, de todos os temas, ou todos os que eles conseguem ver. Comparamos os textos, somos exaustivos, cobrimos toda a Escritura. Isso aqui é da semana passada, é só para linkar com os dias de hoje. Bom? O que a gente vai ver então? Nosso tema de hoje está pequenininho, mas eu posso falar para vocês, está ali no meio, ó. Revelação sobrenatural, que é a Escritura. A gente vai falar sobre a Escritura, revelação sobrenatural de Deus transcrita ou colocada em livro, e dali a gente vai falar sobre esta revelação sobrenatural, a inerrância, que é esse princípio teológico de que a Bíblia não contém erros, a infalibilidade, a gente vai discutir isso, sobre o fato da Bíblia ser a palavra de Deus que nunca falha em tudo que ela propõe, e a inspiração. Acho que a ordem nem está assim na explicação, mas o que é isso da Bíblia ser inspirada? Como podemos entender inspiração? Importante. Eu até vou dar uma beliscada em epistemologia, tá? Mas não é a principal questão de hoje. Nossas referências de hoje são estes 5 livros aqui: a sistemática do Franklin, Doutrinas da Fé Cristã do Michael Horton, a Nossa Confissão, a sistemática do P. Boyce e o primeiro livro da dogmática do Bavinck, que ali está 4, não dá para você ver não, mas usamos 1. Esses 4 são os de hoje, tá bom? A grata surpresa, até peguei emprestado esse livro com o irmão ali, eu gostei muito desse aqui, depois vai ficar aqui para vocês olharem, muito mesmo. Me surpreendi muito com essa literatura do Michael Horton, essa sistemática dele aqui. Vamos lá, introdução. O que a gente vai ver nesse começo? Nós vamos primeiro atinar para o nosso coração. Ou seja, eu vou dividir aqui em 4 palavras um modo de se ver, um modo de se observar o estudo da teologia. Embora hoje o tema não seja teologia, vai ter esse tema teologia, o tema de hoje carece de um olhar. Eu acredito que você não pode chegar diante de um tema como teologia sistemática e tratar como se você estivesse diante de qualquer assunto que você aprendeu na faculdade ou na escola. Não é assim, não funciona desse jeito. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de que você pudesse dar atenção a um olhar mais do coração, aquela coisa mais pastoral em relação ao que vamos aprender. Tudo bem? E aí eu usei esse mesmo livro aqui,
o do Horton, e eu coloquei aqui alguns conceitos que eu acredito que vão ser úteis para os discipuladores, vão ser úteis para os pais que vão lá na frente ter que explicar coisas mais densas. E eu gostaria que você pudesse olhar aqui e anotar aquilo que você achar melhor. O Michael Horton, ele vai falar aqui na sua sistemática de que teologia significa simplesmente o estudo de Deus, doutrina significa ensino. Isso você já sabe, teologia, doutrina, né? Mas olha que interessante, ele levanta uma questão aqui muito legal. Desde que a principal mensagem das Escrituras é o desdobramento do mistério de Cristo, aquele que revela o seu Pai e nos reconcilia com Ele, a teologia é uma preocupação central de todo cristão. Olha a analogia que ele vai usar, muito legal. Seria estranho se disséssemos ao nosso cônjuge, ou para as pessoas que amamos, que queremos gastar tempo com eles e ter comunhão com eles regularmente, mas nada queremos saber sobre eles. Suas características, conquistas, histórias pessoais, coisas de que gostam e de que não gostam e planos para o futuro. Você imagina você imagina casar com alguém e nunca se interessar por essas coisas? É inimaginável, é inimaginável. Você tem um amigo, um irmão da igreja, como é que você pode imaginar separar interesse de saber sobre o que pensa, o que quer, o que gosta e dizer, ainda assim eu tenho comunhão? É possível ter comunhão com alguém afastando essas coisas? Acredito que não. A comunhão, ela pressupõe uma unidade, uma comunicação de pessoas, das quais uma passa para a outra seus quereres, seus desejos. É inimaginável pensar de que você pode dizer assim, não, eu tenho comunhão com Deus. Poxa, que bom, você tem comunhão com Deus, você lê bastante a Bíblia, você lê bastante livros que ajudam a te entender a Bíblia, não é? Não. É assustador. Como podemos ter comunhão com uma pessoa da qual não queremos saber? Faz sentido isso? É por isso que você está estudando teologia sistemática. Porque você tem comunhão com Deus e você deseja saber mais sobre Ele. Não é porque você vai virar um acadêmico. Não é esse. E nem o interesse do acadêmico teológico, o interesse teológico do acadêmico pode ser tal como o interesse de outras academias, por exemplo. Embora nós saibamos que não estamos fazendo uma diferença entre os saberes do ponto de vista de que todos eles devem honrar a Deus, podemos fazer claramente uma distinção entre o saber bíblico e o saber de física, biologia ou história, embora sempre a gente os conduza para Cristo. Mas nesse tipo de saber, você dizer que tem comunhão com Deus, mas você não quer saber de Deus, faz sentido? Responde aí. Nenhum sentido, tá? Então, preguiça, não tenho tempo para ler, não gosto de ler, essas coisas não colam. Não para a comunhão e o saber de Deus. Eu sigo. Existe um mito moderno. Pastor, o que é mito, né? O mito é uma história. Eu aprendi na faculdade que o mito é uma junção de verdades e mentiras acerca de algo ou de alguém. Eu não iria falar tão bruscamente sobre verdades e mentiras. Eu diria que o mito é uma história que dá sentido a realidades. O mito explica realidades. Então você tem os mitos antigos gregos buscavam explicar as realidades formativas, morais, criação. E no período moderno, nesse tempo moderno, disse, né, que acredita-se que mitos não são necessários. Por que mitos? Não tem necessidade de mitos. Isso aí a gente já está além disso. Isso não é verdade, não. Se o mito é uma história que conta as realidades sobre algo, uma visão de mundo, uma criação, né? O mito, ele não é algo que você conseguiu superar, não. Não pelo menos do ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, a gente não tem um mito, a gente tem uma história verídica, uma narrativa. Olha só, quando alguém nos pede para explicar quem somos, nós contamos uma história. É engraçado, né? Quem é você? Dá para falar assim, eu sou médico, eu sou professor e está tudo resolvido?
Não. Ela assim, não, eu nasci na cidade tal, família pequena, lutamos muito. Olha aí, o que você está fazendo? Você está construindo uma narrativa para falar quem é você. Porque quem é você não tem como separar da tua história. Você e a sua história estão assim, né? Então, quando estamos falando sobre estudar a teologia bíblica, né, a teologia das escrituras, a gente não está falando senão de também estudar a história de Deus. Então olha que coisa legal, o primeiro slide falou sobre o quê? Eu não tenho como dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tenho interesse nos interesses da pessoa de Deus e em quem Ele é. Agora eu já estou dizendo o seguinte, olha, não tem como dizer que a coisa é basicamente aprender tópicos sobre Deus, não existe. Você vai aprender a história de Deus, do jeito que você conta. Me fale sobre você. Aí você começa a puxar lá da infância, vai puxar foto e um monte de coisa. Você venceu, você perdeu, você conquistou. Então, ademais, interpretamos nossas narrativas pessoais como parte de um enredo maior. Quem somos, por que estamos aqui, para onde estamos indo, qual é o objetivo, existe um Deus e, em caso afirmativo, é possível conhecê-lo? Por que existe mal no mundo? As questões mais importantes que exigem a análise intelectual mais rigorosa são realmente doutrinas que emergem de uma história particular que nós ou pressupomos ou aceitamos com convicção explícita. Preste atenção. Você disse que naquele ano tal você fez aquela prova para determinado curso na faculdade, por exemplo. Isso é a história. E aí eu pergunto o que está de trás da história. Eu falo assim, por que você fez aquela prova? Aí você começa a falar, não, porque eu queria passar na prova e fazer essa profissão, com essa profissão eu queria isso. Aí eu venho, mas o que te motivou lá por dentro? Aí, de repente pode ser uma motivação positiva. Não, sempre quis ajudar meus pais a gente sair daquela condição de vida. Ou então, não, eu queria ter sucesso. Por detrás da história há princípios. Presta atenção. Por detrás da história, a doutrina, para aquela história virar uma história de verdade. Então, existe a história e existem os motivos da história. E os motivos têm princípios. E é por aí que a gente está lidando com a narrativa bíblica. Tem uma história? Tem, mas essa história é aleatória? Não, essa história tem motivos. Bem? Tá indo aí, gente? Estou contando devagar para que a coisa fique muito clara. Você quer ver uma coisa? Olha que legal. Você já reparou que o credo dos apóstolos é uma contação de história? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que é isso, gente? Isso é uma história. E aí de repente aparece Jesus, e aparece Pilatos, né? E aí depois Jesus está lá, vai julgar vivos e mortos. Isso é uma história. Mas dizer que essa história não traz uma série de princípios, impossível. O credo traz muita coisa. O credo traz, por exemplo, que Deus, o Criador dos céus e da terra, se é Criador, Ele tem o poder sobre a criação. Eu já pressuponho, pressupostos, pré-suposição. Eu tenho uma suposição prévia, uma suposição daquilo. Jesus vai vir julgar vivos e mortos. Caramba, é uma história do futuro também, mas essa história do futuro me fala alguma coisa sobre Jesus. Ele é juiz, olha que legal. Então dentro da história há princípios. A narrativa não é só a história, a narrativa também tem doutrina dentro da narrativa, e é preciso ter esse olhar, é preciso ter esse cuidado, senão você não entende isso. Olha só, ali eu marquei em azul mais escuro. Os credos apostólico e niceno não são apenas uma lista de doutrinas-chave. Eles são uma confissão em forma de uma história. Nosso testemunho compartilhado dos fatos mais importantes da realidade. Por último não, na verdade eu já entro aqui. Antes de mais nada, eu não apresentei o título, isso é uma falha minha aqui didática. Volta, Vitor, por gentileza. Nós estamos estudando 4 palavras que formam essa compreensão. Volta até o ponto A, né?
A primeira ideia de estudar teologia é compreender, volta um pouquinho, achou? É estudar um drama. A gente está estudando uma narrativa, é um drama, uma história, né? Diria Calvino e outros mais, um palco de Deus. Deus mostra-se, revela-se num palco, e esse palco está aí para nós na história. Em segundo, depois que a gente entende que estudar teologia é estudar uma história, é estudar uma narrativa, e de que nós também somos história nesse sentido, a gente não foge disso, essa história vai produzir para a gente dramas, ou doutrinas, e aí o Vitor pode colocar em doutrina, já está. E o que é doutrina para a gente? Doutrina significa simplesmente ensino. Deus não apenas promete e realiza um futuro particular, Ele explica as implicações. Olha que legal. Então, não é apenas Deus salvou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Qual é o fato? Ele deu o seu Filho. E a explicação? Ele amou o mundo. Então Deus não apenas aponta para a narrativa, como Ele aponta para a explicação dessa narrativa, os motivos dessa narrativa. Essas implicações têm explicações. E aí está a doutrina. A doutrina explica o movimento da narrativa. A narrativa está acontecendo, existe uma história em andamento, e as doutrinas bíblicas explicam essa história em andamento. Por que eu estou falando tão devagar? Por que eu estou falando tão repetindo, voltando? Porque você vai precisar explicar isso para as pessoas. Você vai precisar ensinar para elas de que a Bíblia tem sim, 70% da Bíblia é narrativa. Mas isso não diz que ela é apenas uma contação de história. Não. Tem princípios, tem doutrinas, tem explicação. Tá bom? Tá indo, gente? Pergunta até aí sobre isso, até onde estamos? Alguma pergunta? Não deixa de perguntar, não. Como discipuladores, né? Às vezes a gente está até com problema de contar uma história. A gente cometeu um erro, um pecado, talvez. A gente às vezes fala, confessa. Mas o pior do que explicar o motivo pior do que contar o fato é explicar o motivo. Porque o motivo é muito forte. O motivo te descortina, né? O motivo te desarma. Tem que falar por quê. E Deus fala por quê. Isso é magnífico, né? Finalzinho, olha lá, como um comunicador eficaz, Deus nos diz o que Ele está pronto para fazer. Faz, então nos diz o que Ele fez. A doutrina resume essas conquistas divinas. Isso aí para um pai e para uma mãe é de extrema importância, por exemplo. Diz o que vai fazer, diz o que fez. Olha que aula a gente pode extrair também para as nossas relações de família e discipulado. Às vezes a gente acredita que as pessoas apenas devem cumprir ordens. Bom, Deus ordena, mas explica o que ordena. Mas uma coisa ou outra você não vai achar. Mas em geral Deus é bem claro em suas intenções em relação ao que Ele está buscando e ordenando. Isso é importante na aplicação da vida. Primeiro, é uma narrativa, certo? Essa narrativa, essa história, ela não é uma história sem explicação, correto? Sim ou não? Aí vem o que? A doutrina. Mas depois que você entendeu a história, entendeu os motivos da história, a doutrina, sabe o que acontece com o coração do teólogo? Ele glorifica a Deus. A doutrina deve te levar a adorar. A doutrina, ou seja, a compreensão da história, a explicação da narrativa deve levá-lo, por conta da tua comunhão com o Espírito Santo, é claro, a adorar a Deus. Quando doutrina é compreendida no contexto de sua narrativa dramática, encontramos-nos estupefatos pela graça de Deus em Jesus Cristo, rendendo-nos à doxologia. E aqui doxologia vai ter para nós um sentido mais genérico de louvor, ok? Longe de nos tornarmos senhores, tornamo-nos senhoreados. Em vez de nos apegarmos à verdade, somos agarrados por ela, cativados pelo dom de Deus, para o qual podemos apenas dizer amém, louvado seja o Senhor. Aquele que estuda teologia e estuda com afinco,
deveria adorar melhor, adorar com mais clareza, com mais intensidade e com mais costume. Então eu paro aqui para uma pequena reflexão. Se pega adorando a Deus em meio aos seus estudos, se pega embasbacado com o amor de Deus, paralisado com a bondade e a misericórdia de Deus, ao ponto de ter que largar a caneta e... Eita, isso aqui é muito, isso é grande. O apóstolo Paulo, ele fez isso. Dado o momento, vocês devem saber que Romanos 9, 10 e 11 são difíceis. Vai falar da eleição de Israel, da rejeição que eles tiveram, do enxerto dos gentios. Vai ter lá no meio de Romanos 9, não depende de quem quer ou de quem corre, mas é Deus quem se compadece. Isso é difícil. Aí vai chegando lá, vai dizer o vaso vai dizer para o oleiro: por que me fizeste assim? Você vai começando, Paulo está te levando, né? Ele tem uma retórica dialogal em círculos, ele vai, te puxa, te aponta e responde, ele mesmo responde, né? Ele faz a diatriba, ele vai brincando contigo, né? Não é isso? Aí ele mesmo responde. Aí você, meu Deus, a resposta é essa, eu estou perdido. E isso vai te conduzindo em dado momento. Olha o que você encontra Paulo fazendo: adorando. Stênio Marcius tem uma música para isso aqui, já ouviu? Stênio Marcius, o músico, ele fez uma música disso aqui, lindíssima, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O livro acaba aqui? O livro segue. O livro segue. Sabe o que acontece depois do verso 36 de Romanos 11? É o capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está entendendo o que aconteceu? Ele foi te conduzindo lá na doutrina, ele foi te levando, o Espírito Santo está mexendo com você, de repente solta um louvor. E aí então ele aponta para a ética. Agora faça. Narrativa, pastor? Sim. A ira de Deus se revela contra toda impiedade humana, e ele vai contando a narrativa. E aí no capítulo 3 aparece, mas Deus não levando em consideração, ele dá o seu filho, aí vem justificação, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. Meu Deus do céu, é muita coisa. Aí o Romanos 8, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí vem Romanos 9, fala de que é Deus quem escolhe como bem lhe apraz. E aí Paulo explode numa adoração em Romanos 11. Ele está te falando: adorou comigo? Está cheio do Espírito Santo, né? Agora você vai fazer. Para Paulo, a adoração antecedia a prática. Antes de fazermos, somos com Ele e louvamos a Ele. Por isso, irmãos, lidar com teologia precisa ser lidar com adoração. Está claro isso para todos até aqui? Amém? Depois eu pergunto aí o que vocês estão, o que tocou vocês. Então o que acontece depois? Ora, o discipulado, não é mesmo? Acontece vamos fazer, vamos para a rua. E aí brinca aqui o Michael Horton, né? Ao fazer seu juramento de cidadania, os imigrantes começam a aprender a linguagem e os costumes do seu novo país, né? A gente vem para a pátria celestial ainda pisando nesses chãos. Aqui eu coloquei algumas frases importantes aí. Quem está vendo The Chosen? Estão gostando? Olha lá, o Cláudio levantou a mão mais rápido que todo mundo. Ele já deve estar traduzindo o terceiro episódio da segunda temporada. A angústia das minhas filhas: papai, não traduziram ainda.
Falei, vamos assistir com a Pamela Firmo aqui do lado. A menos que sejamos deslocados das histórias da era passageira para a nova identidade em Cristo e comecemos a entender as implicações desse novo papel, nosso discipulado será um pouco mais do que moralismo. Meramente imitar o exemplo de Cristo é diferente de estar unido a Cristo pela fé, apresentando o fruto de sua vida ressurreta. Discipulado não é só imitação. Discipulado é imitação, é ser padrão, é ser modelo, é ser adorador, é ser estudioso da Bíblia, está tudo ali. Mais um ponto aí importante, Detiose na área de novo. No meio, lê comigo, doutrina, deu ruim, hein? Doutrina separada de prática é morte. É complicado. Você separa a doutrina e fala assim, isso é doutrina, mas a vida é outra. É morte espiritual. Ela não é conteúdo para ser usado em aulas apenas. Agora, a prática separada de doutrina é apenas uma maneira de autossalvação. Você vai criar doutrinas, inevitavelmente, que são, na verdade, um legalismo brutal. Um discípulo de Cristo é um estudante de teologia. Embora o conceito bíblico de discipulado certamente signifique mais do que estudo, todo mundo aqui, ponto pacífico, ser discípulo é mais do que estudar a Bíblia, tá claro? Não significa menos do que isso. Então, é mais do que isso, mas nunca menos que isso. Seus momentos mais fraquinhos da fé, o mínimo que você pode estar fazendo é estudando a palavra de Deus, pedindo ao Senhor renovação espiritual. Até porque a palavra discípulos, ela tem a ver com aprendiz, estudante. Então não tem como você fugir do que isso significa. Tá indo aí, gente? Essa preparação do coração eu considero muito importante. E vale aqui destacar, não teremos a reflexão final, porque vamos esticar um pouquinho mais o nosso tempo hoje, o conteúdo é vasto. Vamos lá. A prática comum de seguir um rabi, Jesus era chamado de rabi, né? Significa mestre. Para receber instrução diária formal e informal era o padrão do ministério de Jesus. O ministério de Jesus era prioritariamente um ministério de ensino. A palavra na nossa língua discípulo, de fato, vem do substantivo latino discipulos, que significa estudante. Para um pouquinho. Não, pode voltar, Vitor. Então eu paro aqui nesse momento para dizer para vocês, para nós, para todo mundo, que a gente precisa estar diante da narrativa, compreender os motivos dessa narrativa e adorar a Deus pelo Espírito Santo por aquilo que nós entendemos. Se você não adora a Deus, se você tem dificuldade de levantar a sua voz e agradecer por aquilo que acabou de aprender, fala assim, você é magnífico, você é majestoso, corre o risco de você estar vivendo uma vida cristã ressecada, aquela vida que tu não sente prazer nem em ler a Bíblia, é quase que um arrastar-se. Isso talvez se dê pelo fato de que você não está conseguindo pedir ao Espírito Santo, ou mesmo não está se dando conta de que isso precisa penetrar o seu coração, e isso precisa gerar louvor, uma doxologia. Certa vez preguei um sermão no antigo prédio que falava sobre isso, né? De que toda ortodoxia precisa de uma doxologia. E Moisés aplicou no povo uma ortodoxia no caminho do deserto. Eles tinham a lei, eles tinham uma lei saudável para se viver, mas eles não tinham louvor nos lábios e por isso pereceram. Então a ortodoxia requer a doxologia. A lei, a palavra de Deus de modo corretamente entendido, requer o louvor em seguida, o louvor durante. É preciso louvar a Deus. Isso faz bem à nossa alma também. Eu quero falar, isso aqui vai ser muito rápido, tá? Indo já agora então para a parte do estudo, no que diz respeito aos aspectos específicos
do nosso tema de teologia sistemática de hoje. Eu coloquei antes aqui um pouco sobre epistemologia. A epistemologia tem a ver o seguinte, antes de você se assuste com o slide, não precisa se assustar, o Doiver assusta todo mundo, mas fazer assim, Doiver dissolvido, sabe aqueles vídeos de 1 minuto e meio que te resolvem? Então, olha só, presta atenção, nós precisamos entender que embora possa parecer, vou pegar a sistemática, vai estar tudo resolvido, não é bem assim. O Doiver, ele vai tratar de epistemologia. O que é epistemologia? Fonte do conhecimento, episteme, conhecimento. De onde vem esse conhecimento? Como é que a gente sabe que está conhecendo? Será que a gente chega e já está conhecendo? Eu li, eu entendi. O Doiver não achava isso não. O holandês Herman Doiver, ele não achava que pelo fato de você estar com uma Bíblia aberta, você está conhecendo. Ele não pensava assim. Ele pensava de que a gente tinha que ter cuidado com algumas coisas sobre como conhecemos. E aqui ele fala de 4 coisas. A primeira coisa que ele fala, olha, uma palavra é mistério, né? Vai ter gente fazendo um contorno físico aí, quase não é isso, ó. O não reducionismo advindo da sua ontologia modal, né? Nossa, o que acontece? Você acredita que seja importante estudar como os livros bíblicos foram feitos? Sim, né? Como eles foram colocados diante de nós, eu acho importante. É só isso que é importante? Não. É importante estudar a doutrina do Espírito Santo? Sim. Por exemplo, se a gente só estudar a doutrina do Espírito Santo e ignorar as demais pessoas de Deus, a gente vai ter um ismo no final. Sabe o finalzinho ismo? Ele tem um significado muito interessante. O ismo centraliza alguma coisa. Espiritualismo, cristianismo, esse ismo, sabe? Já viu palavras com final com ismo? Quem já viu? Ismo significa que tudo mais está ao redor daquilo. Quando nós fazemos com que as coisas sejam reduzidas a um só modo de ver, nós vamos ter um barulho. Por exemplo, discipulado é importante para a igreja? Eu vou criar uma palavra, tá? E discipuladoísmo? Não, tudo vai ser para o discipulado. Então vamos preparar a liturgia, mas ela tem que haver com o discipulado. Isso não existe, porque se isso acontecer é uma idolatria. O Doiver falava o seguinte, quando a gente pega uma coisa, né, reduz ela e faz com que todas as outras girem ao redor dela, a gente tem um problema. A gente gera uma idolatria. Então cuidado, porque às vezes você encontra irmãos assim, não é? Irmãos que não gostam de ler a Bíblia e falam da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. Aí gera um espiritualismo. Ele não quer saber se a Escritura falou com ele. O Espírito Santo falou com ele. Mas é o coração dele só, não é? Então ele gerou um espiritualismo. Mas tem gente que é biblista também e gera um biblismo, né? Olha, a Escritura não fala sobre determinados temas, não é? Então é pecado. E que isso? Não, se Deus não fala, Deus não concorda. É uma leitura reducionista. Sabe o que é reducionismo? É reduzir algo. Algo é amplo e a gente reduz. Não, eu não quero saber de nenhum livro de filosofia, eu não quero saber de nenhum livro de biologia, eu não quero saber de nenhum livro de nada dessas coisas, porque eu não quero. Só quero pegar a Bíblia e ler. E com isso eu vou ter tudo que eu preciso. Eu estou reduzindo. Porque a arqueologia, por vezes, nos ajuda a entender alguns movimentos históricos. Mas ela não é escritura, mas ajuda. Então, até mesmo gostando da Bíblia, a gente pode reduzir a capacidade de entendimento. O Doiver falava, cuidado com os reducionismos. Você vai acabar virando um idólatra de alguma coisa. Preocupação com as pressuposições. Que é isso? Você acha que você chega diante da Bíblia neutro? Você acha que você chega neutro? Não, você chega com ideias diante dela. E você chega com ideias que ela vai desmontar. E você chega com ideias sobre ela também. Tem gente que acha que a Bíblia, por exemplo, vocês já ouviram essa história, né? Gente, é incrível como isso ainda convence gente. Olha, a Bíblia tem
Muitas modificações. A Igreja Católica modificou a Bíblia na Idade Média. Você já ouviu esse negócio? A Igreja Católica, ela botou coisas, ela, sabe, eu acho que eu não confio na Bíblia, porque, sabe o que ela está falando? Ela está chegando diante da Bíblia já com uma pressuposição. A gente precisa entender que a gente não chega diante da Bíblia neutro, a gente chega com pressuposições. A gente precisa reconhecer que existem coisas que a gente não quer entender, porque a gente já creu de outra forma e a gente não vai abrir mão. E aí onde eu entro, por exemplo, da ideia do motivo religioso, você acha mesmo que as pessoas que não estão na igreja, elas são arreligiosas? De forma alguma, elas têm sua liturgia, elas têm o seu andamento. Então nós temos que discernir também quando nós estamos sendo religiosos na compreensão do conhecimento. Vamos lá. Melquisedeque, certo? Melquisedeque. Como é que ele soube de alguma coisa, gente? Vocês já nunca pensaram sobre Melquisedeque assim, razoavelmente? Sacerdote do Deus Altíssimo de Salém. Meu Deus, tem um lapso aqui. Eu estava em Noé, deu aquele monte de ruim até Abraão, aí apareceu Abraão, Deus chama Abraão. Ninguém discute isso. Deus chama Abraão pessoalmente. De onde vem esse Melquisedeque, cara? Aí você vai pegar, de repente, né? E vai falar assim, não. Aquilo ali a Bíblia está tentando dizer outra coisa. A Bíblia está falando que ele é um sacerdote, mas ele não é necessariamente, não é o Deus da Bíblia. Não, gente, não é isso. A Bíblia está usando expressões ali claramente de que ele é sacerdote é o Deus Altíssimo. El, também é usado naquelas expressões, ele Adonai. Complicado, né? Onde eu quero chegar com isso? Deus opera de um modo que os seres humanos às vezes não conseguem perceber. Eu às vezes tenho dificuldades de responder coisas tais como, presta atenção, a palavra de Deus não chegou em um monte de lugares do mundo, em um monte de épocas do mundo. Todo mundo aqui sabe disso. Os incas, os maias, os astecas, mas eles tinham religião também. Eles tinham motivos religiosos. Não é fácil responder de que eles foram todos para o inferno, porque não chegou a Bíblia para eles a tempo. Não é fácil responder isso. Mas é mais difícil ainda não tentar compreender isso com a ideia de que Deus fez os homens todos religiosos. Todos os homens se apegam a liturgias religiosas, dão passos religiosos. Pessoas por times de futebol, pessoas por liturgias, né? Existem pessoas que são religiosas por liturgias, coisa de gente católica que não sabe nada na Bíblia, mas vai para a missa, cumpre toda a quaresma, cumpre todo o movimento litúrgico, porque é religioso. O Doiver fala, não ignore o motivo religioso com o qual você vai chegar até determinadas conclusões. E por último, ele fala que devemos considerar a nossa humilhação, ou nossa condição de humilhação por causa da queda. A gente não entende e a queda tem a ver com isso. A gente não sabe tudo e até aquilo que a gente sabe foi concedido por Deus. Então, para chegar diante do conhecimento, você precisa entender que todo mundo é religioso, aqui em desordem. Todo mundo tem pressupostos, ninguém chega neutro diante da Bíblia, ninguém chega achando nada, porque é a Bíblia quem diz, é o Espírito que revela. Jesus disse isso a Pedro, por exemplo. Não foi você que sacou isso, foi o Espírito Santo que te revelou. Essas pressuposições estão dentro da gente. Tem gente que chega diante da Bíblia e fala, não, a Bíblia é a palavra de Deus, aí toca no feminismo, no machismo dela, ela dá um grito. Chegamos com pressuposições e precisamos nos desarmar diante das Escrituras. Nosso conhecimento pode ser, infelizmente, afetado pelos nossos pressupostos quando a gente não quer abrir mão deles. Eu passo aqui, isso aqui é só um preâmbulo, e aí eu chego em a revelação como autorrevelação de Deus. Isso é muito importante você entender. Deus não está dizendo coisas apenas. Deus não tem uma coisa para contar, não é basicamente Deus quer revelar uma doutrina. Não. A coisa aqui é diferente. Deus se revela na narrativa. Deus se revela na doutrina. É autorrevelação, não é apenas revelação. Essa expressão é do Bavinck. Ele fala o seguinte, às vezes a gente pensa assim, Deus revela algo. Não, Deus se revela. Por isso é muito importante
de que tenhamos clareza de que, por exemplo, quando Hebreus vai falar assim, coloquei aí, havendo Deus antigamente falado o quê? Muitas vezes, em quê? De muitas maneiras, aos pais. Depois ele diz, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Agora presta atenção no que ele falou. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora a explicação, autorrevelação, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. A palavra em grego é caráter, do seu próprio caráter. Jesus Cristo não veio trazer uma mensagem apenas. Tem mensagem, mas não é uma mensagem. Jesus Cristo veio revelar Deus. Por isso, é impossível que nós tenhamos a ideia de que nós podemos ter apenas uma mensagem. O crente não diz apenas uma mensagem, ele tem uma mensagem encarnada que revela a Deus. Nós não somos nesse sentido diferentes de Jesus, que falava sobre Deus, revelando Deus em si mesmo, em suas expressões de vida. Por isso que cristianismo não é fácil. Cristianismo não é dar uma palestra sobre cristianismo. Cristianismo é viver cristianismo também. Você tem que saber a letra, você tem que saber explicar a razão da sua fé, e você tem que revelar a Deus com a sua própria vida, porque isso é cristianismo. Então, quando nós estamos falando sobre revelação, nós também estamos falando, e talvez mais precisamente, sobre autorrevelação. Deus se revela. Tá indo, gente? Pastor, mas isso realmente é importante de aprender em termos de diferenciação? Sim. O Logos encarnou, a palavra encarnou, e a gente vai na mesma medida vivendo para pregar e vivendo o que prega. Isso não tem como separar. E também não dá para só achar que consegue. Sabe aquele papo também meio furado, né? Não pregue, você não precisa pregar, viva. Isso também é outra conversa fiada. Por quê? Porque Deus falou. Deus não apenas se revela, Ele explica a revelação. Está tudo junto aqui, tá vendo? Você está pegando as coisas e amarrando. Deus se revela falando e se revela se expressando, né? Jesus Cristo tabernaculou entre nós. Alguma dúvida sobre esse texto e sobre a explicação sobre autorrevelação? Precisamente, sobre autorrevelação, todos entenderam? Porque isso implica na nossa vivência. Isso rasga eu sou assim mesmo, assim que eu nasci. Isso rasga isso, acabou. Corta esse contrato no meio. Aquele que nasceu de novo é nova criatura. Ele vive como Jesus Cristo, expressando Deus em pronunciamento e em encarnação. Caras de assustados vocês. É preciso que não fique dúvida. É preciso que a dúvida seja tirada, caso ela exista. A revelação como autorrevelação de Deus. A revelação que a Escritura nos faz não consiste apenas em um número de palavras desconexas e fatos isolados, mas é um todo histórico e orgânico, um sistema de testemunhos e atos divinos de controle e renovação do mundo. Lindíssimo. Poeta, né? O Byron que é um negócio, né? Desculpe a babação, mas eu acho que ele escreve assim com um tom de poesia, né? Isaístico, né? O material que nos é oferecido é tão rico que é difícil resumi-lo em um só termo, principalmente porque a Escritura emprega não uma, mas muitas palavras para descrever a ação de Deus pelo qual Ele se faz conhecido aos seres humanos. Poesia, música, a criação revela Deus. Olha que coisa, né? Aquilo que é material revela Deus. A nossa consciência revela Deus. Já pensou nisso? De que você tem peso na consciência porque existe um padrão divino expresso lá dentro daquele que você julga ser o pior homem. Ele tem consciência, ele é autoconsciente, isso é magnífico. Os animais não têm isso. É grandioso pensar que Deus imprimiu-se em tudo, né? Deixou o seu carimbo em todas as coisas. Está lá Deus aparecendo. Na criação, isso é só para lembrar da última aula.
Em primeiro lugar, a Escritura conhece e ensina o tipo de revelação que a teologia mais tarde designou como revelação natural ou geral, que foi discutida na última aula. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus. Deus se faz conhecer na natureza. Esse conhecimento, como nós vamos ver, tá? Ele revela na natureza de que Ele é o Criador. A criação revela aspectos, atributos de Deus, sim, revela. Pode passar, viu, por favor. Deus se revela na história. Podemos perceber claramente que as expressões bíblicas que falam sobre a história do mundo, Deus está lá. Se a Escritura fosse feita, e é claro, isso é só uma mera especulação, tá? É só uma viagem pessoal. Se a Escritura, o cânon, o Espírito Santo estivesse trabalhando ainda em termos de Escritura, criar Escritura, até, sei lá, 1960, a Bíblia estaria explicando Hitler, estaria explicando detalhadamente Napoleão e coisas assim, porque a Bíblia tem por iniciativa mostrar que Deus é autor da história, controla a história, Deus está ordenando os fatos históricos. Jesus Cristo, é dito na palavra de Deus, veio na plenitude do tempo, na maturidade daquele tempo. Ou seja, Deus preparou as estradas romanas, ligando todo o Império Romano, né? Você tinha estradas que estão lá até hoje, não sei se você sabe disso, mas toda a estrutura viária, toda a estrutura náutica, a língua grega que Alexandre o Grande espalhou até a Índia. E sabe quem foi pregar na Índia? Tomé, diz... os pais da igreja, Tomé foi lá pregar na Índia. Como é que ele prega na Índia? Porque chegou grego na Índia, entendeu? Então o evangelho foi escrito na língua mais expansiva em termos geográficos do seu tempo. Nós temos uma perspectiva toda bem ordenada. Você já leu Daniel? Quem já leu o livro de Daniel? Quem gosta do livro de Daniel aqui? Vou pegar, nossa, você não gosta de um livro da Bíblia? Eu tô brincando. Mas o livro de Daniel, ele fala claramente sobre quedas de rei. Nabucodonosor vira bicho. O que Deus tem a ver com a história? Tudo. Deus está lá na história, ordenando a história. Então Deus se revela na história. E no futuro você lê o Apocalipse e vê que as nações se prostraram. Está tudo lá. No coração e na consciência dos seres humanos, então Deus, Ele bota a sua marca nitidamente declarada em nossa consciência pesada, porque a lei moral esmagando aquela cabeça, né? E acrescenta a isso que quando as pessoas não reconhecem e entendem essa revelação, isso se deve ao obscurecimento da sua mente, e portanto elas são indesculpáveis, inexcusáveis. Romanos capítulo 1, do 18 até o 30 e pouquinhos, você vai ver lá o que? Por terem conhecimento de Deus, mas não terem glorificado como Deus, Deus os entregou às suas paixões. O que significa isso? Há conhecimento na criação, há conhecimento o suficiente para que um homem reconheça que existe um Criador. Ponto. Esse conhecimento não consegue trazer esse homem a uma reversão do seu estado de morte espiritual, mas é o suficiente para torná-lo indesculpável quanto a isto. Eu creio que todos nós aqui, que compreendem, concordam e pensam em termos de fé reformada, sabem que há uma ênfase correta na soberania de Deus. Mas alguns teólogos parecem não colocar diante de todos ou da maioria dos seus fiéis, das igrejas, a mesma dimensão naquilo que é a responsabilidade humana de dizer não. Existe responsabilidade genuína no ser humano em se revoltar contra Deus, ou seja, o ser humano é responsável por estar contra Deus. A Bíblia afirma as duas coisas. Nós não precisamos negar, já vamos falar de Bíblia aqui dessa forma, mas a gente não precisa negar essas coisas. Não precisa negar que a pessoa diz: eu não quero Jesus. Não é porque não é eleito. Não, se ela morreu negando Jesus, ela não era um eleito. Mas isso não nega tantas vezes que as Escrituras apontam de que os homens são resistentes a Deus. Essas duas coisas, elas estão uma ao lado da outra, uma sobreposta, uma conectada com a outra. Elas não podem ser separadas das Escrituras. Por isso que a gente não está aqui por logicismo. Não, é isso, mas isso, então é aquilo. Isso não é
assim que a gente pensa da Escritura, tá bom? Senão a gente reduz ao reducionismo, a gente reduz as Escrituras à lógica. Se faz sentido, é lógico, eu topo. Né? Muita gente faz isso. É isso, vai dar nisso. As Escrituras não fazem dessa forma. Jesus, 100% homem, ou verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, aí eu fico, nossa, ele chorou como homem. A gente gosta de fazer essa distinção, né? Ele no barco dormiu como homem. A gente vai falando, chega um momento e fala assim, caramba, eu estou dicotomizando. Quem dormiu ali foi Jesus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Tenta separar que você vai ter um caos daqui a pouco. Não é verdade? Frase magnífica do Bavinck ainda, olha só. Deus é o agente consciente, voluntário e ativo dessa revelação. Que tríade maravilhosa. E somente Deus, o Deus que é criador, sustentador e governador de todas as coisas, tá bom? Mais uma tríade, criação, sustentação e governo de todas as coisas. E, à luz da Escritura, sabemos que é o Pai que, por sua palavra e Espírito, também se revela nas obras da natureza. Portanto, duas tríades que você pode pensar, cara, que legal isso aqui, consciente, voluntário e ativo. Portanto, ainda que revelação geral, ela não é o suficiente para nos dar o conhecimento específico da salvação. A revelação especial, a Escritura, é requerida para isso. Olha, já acabou. E aí, como faz quando acaba, né? Não, vai acabar agora, eu tenho que cumprir o horário sim. Eu passo 2 slides, um ali acaba sendo o que eu já falei em termos gerais, pode passar. A Escritura não nos dá dados para interpretar. Ela mesma é a interpretação da realidade, a formadora de uma visão de mundo distinta. A Escritura não faz assim, tome esses dados e interprete-os. A Reforma Protestante não pensou em livre interpretação, não é isso. Esses são os dados e você vai interpretá-los segundo os meus próprios métodos de pensamento e com o Espírito Santo. Senão você não entende Bíblia. Pesado, né? Então é impossível entender Bíblia sem a presença em comunhão com Deus e é impossível entender Bíblia pegando métodos de fora para aplicar na Bíblia. Também não pode. A gente usa essas coisas e elas vão tornando a Bíblia submetida aos critérios do mundo. Tá bom? E aí, se a revelação geral é vista na natureza, na história e na consciência humana, onde se dá a revelação especial? Aqui, né, gente? Na Escritura, né? Nos livros que o Senhor separou para nós. Aí, Antigo Testamento, vocês conhecem aí os livros, né? Novo Testamento, a gente vai entender como é que eles foram juntados, tá bom? E vamos parar aqui, mais uma, Vitor, para a gente começar daqui a pouquinho. Tema interessante pra caramba. Alguma dúvida?